Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho juntos, irmãos, a respeito da ceia do Senhor. Hoje nós iremos participar todos juntos desse momento de celebração, de relembrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E sempre nós temos como prática participar desse momento no primeiro domingo de cada mês. E isso acontece na grande maioria das igrejas evangélicas espalhadas pelo nosso país. Porém, irmãos, muitos participam da ceia sem ter uma real compreensão do que a ceia de fato significa. De onde vem essa celebração da ceia? O porquê que nós fazemos da forma como nós fazemos? Não apenas isso, irmãos, às vezes há pessoas que têm muito tempo de igreja e também têm uma compreensão equivocada a respeito da ceia. Sabe-se que a Bíblia diz que nós devemos sim celebrar a ceia do Senhor, porque ela foi instituída pelo nosso próprio Salvador. Porém, deve ter em nós uma preocupação de nós obedecermos de acordo com aquilo que foi ensinado pelo nosso Senhor. E não trazer para o momento da celebração da ceia alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Quando fala-se sobre ceia do Senhor, há três compreensões básicas a respeito dela. A primeira compreensão, irmãos, é a compreensão que os católicos romanos têm da ceia do Senhor. Eles falam que no momento em que participa da ceia, no momento em que o sacerdote, o padre ou o bispo que está ali celebrando, no momento em que ele consagra os elementos do pão e do vinho, a doutrina católica vai dizer que aquilo literalmente se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Isso é chamado de transubstanciação. Literalmente, o corpo e o sangue de Jesus passam a estar presente fisicamente naquele momento, segundo a visão católica romana. Há também, irmãos, a visão luterana. Os luteranos definem a ceia como consubstanciação. O que é essa palavra difícil, pastor? Isto é, o pão e o vinho não deixam de ser pão e vinho, mas o corpo de Jesus está presente em, com e sob o pão e o vinho, quando esses elementos são consagrados ao Senhor. Mas nós temos também, e na visão católica romana, os elementos se transformam. Na visão luterana, o corpo e o sangue vêm junto com os elementos. Talvez alguns de vocês pensem, nossa, eu acho que até hoje eu aprendi sobre essa visão católica. Mas a visão que nós, batistas reformados, e a grande maioria dos evangélicos tem, irmãos, se não a sua totalidade, é que a ceia do Senhor é de que o pão e o vinho, os elementos da ceia do Senhor, simbolizam uma realidade de algo que já aconteceu lá atrás. E os elementos do pão e do suco de uva não se transformam fisicamente no corpo e no sangue de Cristo. E nem há o corpo e o sangue de Cristo sob esses elementos. Mas o que há é que nesse momento nós memoramos, relembramos daquilo que Cristo fez por nós lá no passado. Mas isso não é apenas um memorial também, irmãos. Porque muitas pessoas entendem assim, já que é só para lembrar o que Cristo fez, então é só um memorial como qualquer outro. E muitas pessoas desvalorizam esse momento único que nós temos como corpo do Senhor, de celebrar a ceia do Senhor juntos. Não é apenas um memorial. No momento em que nós participamos da ceia do Senhor, nós somos alimentados espiritualmente pela fé, pelo nosso próprio Senhor. Nós estamos participando da mesa do Senhor. Diante disso, irmãos, a ceia do Senhor ela tem que ser tida por nós como uma cerimônia, primeiro, comemorativa, comemorando aquilo que Cristo fez por nós no passado, ao entregar o seu corpo, ao derramar o seu sangue pela remissão dos nossos pecados, mas também ela tem um caráter proclamador, que ao participar desse momento nós estamos reafirmando que nós estamos proclamando a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Quando recordamos e proclamamos a morte de Jesus, ele se manifesta a nós como infinitamente precioso que ele é para as nossas vidas. Então, esse ato que nós vamos participar logo mais da ceia do Senhor, irmãos, não é algo que tanto faz, tanto fez, não é algo que nós devemos assim, eu não participei esse mês, tudo bem, mês que vem eu participo, é algo que nós temos que ter.
em autoestima de participar como corpo do Senhor aqui, reunidos nesta igreja, para relembrar o que Cristo fez. O ato espiritual da ceia do Senhor consiste em nutrição de nossa alma em Cristo pela fé, na obra realizada por Ele e por nós recordada e anunciada no momento dessa celebração. Dizendo isso, irmãos, eu não estou querendo dizer para os irmãos que há algo poderoso na ceia do Senhor, há algo de místico na ceia do Senhor. Como alguns ensinam por aí que até mesmo a ceia do Senhor tem poder para curar enfermidades. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós participamos da ceia, não é algo místico, não é misticismo. Nós somos alimentados espiritualmente pela fé em Cristo Jesus nesse momento ao participar da mesa do Senhor. Dito isso, irmãos, de forma introdutória, de onde que vem a ceia do Senhor? De onde que vem a celebração da ceia do Senhor? O contexto maior, irmãos, vai nos dizer em Mateus 26, do 17 ao 19. Ele vai dizer o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Perceba, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa. Ele faz referência a uma festa do Antigo Testamento. E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procure certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo e é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado. Mas o que é essa Páscoa, pastor, que Jesus quer celebrar com os seus discípulos no momento em que ele institui a ceia do Senhor? Quando nós pensarmos um pouquinho sobre o que o versículo 17 diz de Mateus 26, ele vai falar que é no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Se você abrir sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao versículo 27, você vai ver como que essa festa foi instituída. Êxodo capítulo 12, eu não vou ler todo o texto, eu vou fazer apenas alguns apontamentos para os irmãos podem ler ele de forma completa em casa. Acontece que lá quando o povo estava no Egito, houve a instituição da Páscoa do Senhor. O Senhor então ele dá uma orientação muito clara a Moisés e a Arão, lá em Êxodo capítulo 12. E ele vai dizer que aquele mês ali seria o principal dos meses. E ele manda que Moisés e Arão orientem o povo da seguinte maneira: ele vai instituir aqui a Páscoa do Senhor. Ele vai falar para o povo se preparar para partir do Egito. No texto vai decorrer sobre isso. E ele vai falar para aquele povo que estava ali sendo escravo no Egito, preparar um animal para ser sacrificado. Olha o que o texto fala no versículo 3 de Êxodo 12. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. E ele dá orientações específicas para esse cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue, o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru nem cozido em água, porém assada no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. E aqui no versículo 12 tem um recorte mais importante desse texto. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora,
quando eu ferir a terra do Egito. O contexto é da praga que o Senhor estabelece para punir a idolatria do povo egípcio com a morte do primogênito. E então ele fala que aquele cordeiro em que eles iriam comer, naquelas orientações que ele passou, era para pegar o sangue daquele cordeiro e passar sobre o umbral da porta. Porque naquela noite o anjo do Senhor iria passar em todas as casas do Egito e iria matar todos os primogênitos. E aquela casa em que estivesse o sangue no umbral, o anjo do Senhor não mataria o primogênito. É claro, irmãos, que nós sabemos que isso é uma menção direta ao sangue do cordeiro pascual, que não é um cordeiro físico, mas é o nosso Senhor. Então ali foi instituído a Páscoa judaica, da qual é feita referência no Novo Testamento. Porém, irmãos, ao longo do tempo, se nós não retornarmos sempre para as Escrituras Sagradas, naturalmente nós, como pecadores, como homens caídos, por mais que somos crentes em Jesus, mas a nossa natureza pecadora, ela tem uma tendência de querer sempre desviar-se das verdades das Escrituras. Por essa razão, nós precisamos sempre retornar para as Escrituras, analisar se aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos e aquilo que nós praticamos está de acordo com as Escrituras. Não é porque uma vez eu criei que eu não preciso mais retornar a essas verdades espirituais que contêm as Escrituras, que é as Escrituras, melhor falando. Sobre isso, irmãos, você vai perceber que durante todo o Antigo Testamento, o povo, ele sempre se desviava das verdades que Deus havia dado a eles. Sempre se desviava. E sempre havia necessidade que o povo retornasse às Escrituras. Veja comigo no texto de 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. Segunda Reis 22, 11 em diante. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Quando ouviu as palavras do livro da lei, deixa eu dar um contexto aqui antes, irmãos. Aqui era o reinado do rei Josias. E você pode ler depois em casa, todo o capítulo ali, 22, 20, do 18 em diante, você vai ver que o povo continuava com as suas celebrações a Deus, continuava fazendo os seus sacrifícios, porém, eles não tinham o livro da lei, a Bíblia deles, como aspecto central das suas celebrações. E então, se você voltar no versículo 8 de 2 Reis 22, você vai perceber que o sacerdote daquele tempo, o sumo sacerdote Ilquias, ele diz ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. É como se eles estivessem celebrando um culto, irmãos, e eles não tivessem a Bíblia mais ali, mas eles estavam repetindo uma tradição que eles foram pegando dos seus avós, dos seus pais, das suas gerações, e eles estavam repetindo aquelas tradições. Porém, olha que fala o versículo 11, quando ouviu as palavras do livro da lei, então o sumo sacerdote, ele começa a ler o livro da lei diante do rei, Josias. E ele fala que o rei rasgou as suas roupas, então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo que está escrito nele. Pule para o versículo 21 agora, irmãos, o capítulo 23. Versículo 21 do capítulo 23 de 2 Reis. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito no livro da aliança. Neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Perceba, irmãos, eles estavam celebrando a Páscoa ao Senhor de qualquer forma. Não, mas é porque meu pai fez assim, meu avô fez assim, né, meu tio faz assim, vamos fazer dessa forma. E quando eles leem o livro da lei do Senhor, que era a palavra de Deus que eles tinham naquele momento, eles percebem que eles estavam celebrando algo que não estava prescrito, algo que estava fora daquilo que Deus havia prescrito para ser celebrado.
E então Josias celebra a Páscoa ao Senhor como nunca antes, desde os juízes, haviam sido celebrados. Sabe quantos reis passaram? Lembra do primeiro rei? Saul, Davi, Salomão, e aí segue todos os outros reis. Nenhum deles havia celebrado a Páscoa como Josias havia celebrado. Mas se não bastasse isso, veja comigo Malaquias capítulo 1, versículo 6. Lá no finalzinho, antes do Novo Testamento, Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 8. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus aí, irmãos, na Bíblia. Versículo 6 a 8, olha aqui o que o Senhor vai falar para esse período aqui, para o povo. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? E aí Deus vai responder para os sacerdotes, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem sacrifício a um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador, será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Lembra da instituição da ceia lá em Êxodo, irmãos? Um animal macho, puro, de 1 ano, sem defeito. E aqui, em Malaquias, o relato que eles estavam levando animais coxos, animais doentes, animais cegos, para serem sacrificados ao Senhor. E há um pensamento comum em muitas pessoas do nosso tempo, irmãos, é que é mais ou menos assim. Ah, mas Deus se entende, Deus vai aceitar. Ah, não, mas Deus é amoroso, né? E posso fazer de qualquer jeito que Deus vai receber. E a pergunta que fica, será? Será que Deus vai receber de qualquer jeito? De qualquer forma? Se Ele instituiu algo para ser feito da forma que lhe agrada, será que Ele vai receber uma imitação barata? Para a prática dos nossos cultos nos dias de hoje, se Deus instituiu um culto que deve ser celebrado como Ele deixou nas Escrituras Sagradas, será que eu posso incluir qualquer coisa no culto que Deus vai receber? Uma reflexão para nós pensarmos, irmãos. Agora, sobre esse contexto de Páscoa do Senhor, vamos dar uma olhada lá no Novo Testamento, João capítulo 2, versículo 13. João capítulo 2, versículo 13 a 16. Aqui nós já estamos no Novo Testamento. João 12, do 13 ao 16, olha o que vai dizer o texto. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirem essas coisas daqui, não façam na casa do meu pai uma casa de negócio. Irmãos, por que será que Deus instituiu a Páscoa lá atrás, para que a pessoa oferecesse um novilho de 1 ano sem defeito, o melhor do rebanho? Era para que o povo, quando olhasse para aquele novilho, ele soubesse, esse novilho é separado para a Páscoa do Senhor. Esse novilho que eu vou alimentar, que eu vou cuidar, ele vai ser sacrificado, porque eu sou pecador. Era algo para ensinar o povo da gravidade do seu pecado. Aquele novilho sem defeito, ele deveria ser entregue ao sacerdote para ser sacrificado pelo pecado da família e daquela pessoa. Era para que ele, durante o período que ele estivesse alimentando aquele novilho, ele refletisse sobre a gravidade do seu pecado. Aquele pequeno animal deveria morrer numa cerimônia de remissão de pecados. E quando nós olhamos o Novo Testamento, acontece um desvio tão grande que, por que eu devo criar um novilho? Basta eu ter dinheiro, eu chego lá no templo, tem as pessoas que vendem, que já criam novilhos para este fim, e então eu vou lá e simplesmente compro o novilho, eu compro a pombinha, para aqueles que não tinham condições de um novilho,
e pego aquele novilho, em vez de eu carregar aquele novilho durante as caminhadas e dias até Jerusalém para a festa da Páscoa, eu simplesmente vou lá e pago com dinheiro aquele novilho. E todo aquele caráter de você refletir a respeito do seu pecado, de que você é pecador, que você precisa cuidar daquele animal, que você precisa carregar aquele animal até Jerusalém para o sacrifício. Toda essa didática, essa pedagogia que Deus havia instituído para o povo. Não, isso não importa, o importante é derramar o sangue lá. Então Deus faz um chicote e expulsa aqueles vendilhões do templo. Porque não era para aquele fim que Deus havia instituído a Páscoa. Durante muito tempo, irmãos, houve e ainda infelizmente há nos dias de hoje muitos desvios por parte de líderes religiosos e por parte do povo também a respeito da ceia do Senhor. E o que nós precisamos ao celebrar a ceia do Senhor é retornar para as Escrituras Sagradas. É olhar o porquê que foi instituída a ceia do Senhor. Por que nós celebramos a forma que nós celebramos? E aí, irmãos, nós temos ali logo em seguida, em Mateus 26, do 26 ao 30. Olha o que o texto vai falar. Mateus 26, do 26 ao 30. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam. Tomem, comam. Isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui em Mateus nós temos o registro do nosso Senhor instituindo a ceia do Senhor. Ele está dizendo que o corpo que está sendo entregue, que o corpo dele ia ser entregue como sacrifício para a remissão de pecados. Não é mais o cordeiro ou a pombinha, mas era o próprio corpo do nosso Senhor que estava sendo entregue naquele momento e que eles estavam celebrando esse fato que ainda não havia acontecido. Todo esse arcabouço, irmãos, é para nós termos uma compreensão maior a respeito da ceia do Senhor. E agora nós vamos diretamente, irmãos, para o texto em que nós sempre utilizamos para a celebração da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25. Esse será o texto da exposição essa manhã. Foi necessário toda essa explanação, irmãos, para que nós cheguemos nesse momento do texto, com todas essas informações a respeito do que a Páscoa judaica era e como que Cristo na Páscoa judaica institui a ceia do Senhor, falando que agora não era o cordeirinho que iria morrer, mas era Ele próprio que entregaria o seu corpo para morrer. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Quando nós lemos o livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, irmãos, nós vamos ver que é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo e que havia várias distorções naquilo que eles criam e na forma como eles praticavam aquilo que Paulo ensinou a eles. Tanto que Paulo escreve essas duas cartas para orientar e adequar a prática que eles tinham de culto ao que Paulo havia ensinado para eles, relembrando as verdades que Paulo havia ensinado. E olha o que Paulo vai falar no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for aí. Vamos novamente orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Deus. A Tua santa palavra dada pelo Senhor para nós. Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo que habita naqueles que Te pertencem, abra nosso coração, nossa mente, para que essas verdades que estão na Tua palavra sejam incorporadas em nossas vidas diárias, aplicadas no nosso viver, na nossa prática de culto e prática de igreja. Senhor Deus, que o Teu Espírito fale com os meus irmãos e amigos que estão aqui essa manhã. A nossa esperança, Deus, reside que o Teu Espírito ministre aos nossos corações a Tua palavra e aplique ela às nossas vidas nesta manhã. Nós pedimos isso encarecidamente nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu vou trazer algumas aplicações práticas desse texto de Paulo, da ceia do Senhor, para as nossas vidas práticas como igreja do Senhor. A primeira coisa, quando nós vamos celebrar a ceia, nós precisamos perceber algumas dimensões da ceia do Senhor. Já que nós já temos todo esse arcabouço de como foi instituída a ceia, o que era a Páscoa no Antigo Testamento e o que a ceia vem trazer para nós no Novo Testamento. Quando nós lemos o livro de Hebreus, irmãos, nós vamos perceber que muitas coisas que eram feitas no Antigo Testamento, elas eram sombras daquilo que acontece no Novo Testamento. E o que é isso, pastor? Sombra? Eram rituais, cerimônias que apontavam para uma realidade futura, definitiva. O sacrifício de cordeiros no Antigo Testamento não era definitivo. Era algo para preparar o povo e apontar na direção de que haveria de vir o Messias, a qual iria morrer pelo povo, uma vez por todas. Então, quando nós olhamos para as cerimônias, para os rituais do Antigo Testamento, elas não são um fim em si mesmo. E por essa razão nós não devemos ter no nosso culto cristão práticas do Antigo Testamento, sendo que nós temos a realidade do Novo. E eu vou explicar para os irmãos por quê. Quando nós colocamos a nossa mão sobre o sol, sobre uma luz, nós conseguimos enxergar embaixo a projeção da nossa mão, não é verdade? Nós conseguimos contar os dedos das nossas mãos pela sombra? Conseguimos. Nós conseguimos ver o formato da nossa mão pela sombra? Conseguimos. Mas a sombra não é a nossa mão. A sombra está sendo projetada a partir da nossa mão, mas a realidade é a nossa mão. É a nossa mão que nós conseguimos enxergar as diferenças entre os nossos dedos, as marcas das nossas digitais. Nós não podemos se contentar com a sombra, porque nós temos a realidade que é a nossa mão. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, aquilo que é ensinado a título de rituais, cerimônias, são sombras daquilo que haveria de vir e veio, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, para a pessoa de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, nós entendemos que aquele sacrifício de cordeiros do Antigo Testamento, da Páscoa judaica, não é mais requerido a partir de Cristo. Porque Cristo morreu uma vez por todas pelos nossos pecados. E cessou ali esse sacrifício. Então, a primeira dimensão que eu queria trazer para os irmãos, ao nós participarmos da ceia, está no versículo 23 a 25. Quando nós participamos da ceia, nós precisamos ter a dimensão de olhar para trás, olhar aquilo que Cristo fez por nós. Olha o que o texto fala. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, partiu disso, disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. O pão que comemos e o cálice que bebemos são sinais visíveis de uma realidade que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a sua morte, foi ele entregar o seu corpo
e ele derramar o seu sangue para que houvesse remissão de pecados para nós. A entrega que Jesus fez por si só, por nós pecadores. É isso que nós estamos olhando então para trás nesse momento da ceia. Ao olhar para o pão e ao olhar para o cálice com o suco de uva, nós devemos olhar para trás e lembrar que Cristo entregou o seu corpo por nós, que Cristo derramou o seu sangue para que houvesse remissão de pecados para nós. E que sangue precioso! O sacrifício perfeito de Cristo em prol de nós pecadores. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Veja aí, 1 Coríntios 5, 7. Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Assim, a ceia do Senhor proclama que a salvação que Cristo realizou por nós na cruz foi completa. O sacrifício de Cristo é suficiente, irmãos, para perdoar os nossos pecados passados, perdoar os nossos pecados presentes e ainda mais, perdoar os nossos pecados futuros. O sacrifício de Cristo, irmãos, é completo. E ele é aplicado a nós por meio do seu Espírito que habita naqueles que pertencem a ele, nos seus eleitos. Quando nós participamos da ceia, olhemos para trás, olhemos para o nosso Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Um sacrifício perfeito, como Hebreus capítulo 10, versículo 1 em diante vai dizer, que o sangue de cordeiros e bodes nunca perdoou pecados. Mas eles eram perdoados no Antigo Testamento, não é porque sacrificavam o cordeiro, o bode, o carneiro, sei lá, mas era porque eles tinham fé que haveria de vir o Messias, Salvador. Eles foram perdoados e salvos pela fé no Messias que haveria de vir. E hoje nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Essa é a primeira dimensão. Olhemos para trás, relembremos o que Cristo fez por nós, relembremos que nós somos perdoados pelo sacrifício de Cristo, relembremos que a partir daquele momento em que Cristo morreu naquela cruz e que o Espírito aplicou essa obra em nossos corações, nos convertendo, nós temos paz com Deus, nós somos perdoados por Deus, nós somos recebidos na família de Deus. Nós somos convidados, não somente recebidos na família, mas nós somos convidados a participar da mesa do Senhor. Da mesa do Cordeiro. Mas também, irmãos, além de perceber essa dimensão de olhar para trás, nós temos que ter uma dimensão de olhar para frente, para o futuro. Veja como no versículo 26 de 1 Coríntios 11... Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando participamos da ceia do Senhor também, irmãos, nós estamos celebrando o retorno do Senhor, até que Ele venha. João capítulo 14, versículo 1 a 3 vai dizer o seguinte, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, quando participamos da ceia, além de olhar para trás e relembrar o sacrifício perfeito de Cristo, nós olhamos para frente, olhamos para o futuro. O nosso Salvador irá retornar, aleluia. E mais do que isso, irmãos, Ele irá nos levar para morar com Ele. Ele está preparando um lugar para cada um de nós, que somos povo dEle, que somos noiva dEle. Olha o que 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 10 vai dizer para nós. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Será que temos hoje zombadores assim, que falam
que olham para nós e falam: olha aqueles crentes esperando Jesus voltar, já faz 2000 anos que ele foi e não voltou. Versículo 5 de 2 Pedro 3, acontece que de propósito esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Versículo 8, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Vocês que estão aqui essa manhã, vocês não devem esquecer, escutem o que Pedro está dizendo. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa. Ou Ele virá e nós o veremos vindo nas nuvens com grande glória, ou o dia que nós deixarmos essa existência, nós partiremos para encontrar com o nosso Senhor. Essas duas realidades irão acontecer, irmãos. Tão certo como nós podemos respirar essa manhã, tão certo como nós podemos deitar as nossas cabeças no travesseiro e esperar pelo sono, o nosso Senhor virá. E quando nós participamos da ceia, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, na nossa mente, que nós estamos aguardando o nosso Senhor retornar. E que Ele virá para nos buscar. Ou nós iremos nos encontrar com Ele, quando partirmos. Além dessas dimensões de nós olharmos para trás, de nós olharmos para frente, nós precisamos também olhar ao nosso redor. E essa é uma dimensão prática que Paulo quer trazer para esse povo de Coríntios, irmãos. Se você olhar um pouquinho antes do capítulo 11, você vai ver que a festa de celebração da ceia deles era uma bagunça. Uns comiam demais, outros comiam de menos, uns bebiam pouco, outros saíam embriagados. Era uma situação caótica que essa igreja vivia. Então Paulo orienta nesse capítulo 11 como deve ser celebrada a ceia do Senhor. E isso nos traz que nós também temos uma dimensão de olhar para o lado, de olhar para o próximo. Olha o que o versículo 26 vai nos dizer de 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A dimensão de nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar àqueles que estão à nossa volta: o nosso Senhor morreu, mas Ele ressuscitou. E o sacrifício dele na cruz é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E convidar aqueles que estão ao nosso redor ao arrependimento. Creiam e se arrependam. Creiam e se arrependam que o Senhor está retornando. Quando nos reunimos para participar da ceia, estamos anunciando a morte do Senhor. A ceia fala do sacrifício do Senhor, como já vimos, e permite-nos olhar para trás para a cruz, mas também permite-nos olhar para a frente, para a esperança futuro, mas também devemos olhar para o lado, para a esperança presente. Há pessoas ao nosso redor que precisam ouvir do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas o que é o Evangelho? Pastor, mas como que eu posso resumir o Evangelho? Olha comigo, irmãos. Olha comigo o texto da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 5. Olha o que Paulo fala para essa igreja que nós estamos lendo, um pouquinho mais para frente aí do teu texto. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Perceba que ele repete o que ele fala no começo da instituição da ceia. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 11, depois foi visto por mais 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive, porque alguns já dormem. Depois disso foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Mas eu quero trazer um pouquinho antes, no versículo 1. Olha o que Paulo fala para essa igreja. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês,
o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Por meio do que, irmãos? Por meio do evangelho anunciado pelos apóstolos do Senhor. E olha o que ele fala, versículo 2 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. E então ele fala, o que ele entregou a esse povo? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Será que nós estamos nos mantendo firmes no evangelho dos apóstolos? No evangelho que está registrado nas Escrituras Sagradas? Porque é esse evangelho que nos salva. É esse o evangelho que traz salvação para as nossas almas, para as nossas vidas. Precisamos permanecer firmes naquilo que foi pregado pelos apóstolos e não deixar que ensinamentos, doutrinas, heresias, falsos ensinos encontrem guarida em nossas mentes e corações. É esse evangelho que nós temos não somente o compromisso, mas a responsabilidade de anunciar àqueles que estão à nossa volta. A dimensão de anunciar a morte do Senhor não é simplesmente que Cristo morreu, mas é anunciar o evangelho gracioso do nosso Senhor. É anunciar que nós somos pecadores, que nós carecemos da glória de Deus, que nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, e apresentar Jesus Cristo como Redentor e Salvador das nossas vidas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Que nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé. E que isso não vem de obras, como Efésios capítulo 2, versículo 8 até 10 vai dizer, não vem de obras para que ninguém se sinta orgulhoso. Esse é o evangelho que as Escrituras trazem. Se nós cremos em algo diferente disso, irmãos, não é evangelho. Se nós cremos que nós contribuímos para a nossa salvação, não é evangelho. Se nós cremos em distorções acerca da ceia do Senhor, não faz parte do evangelho. O evangelho anunciado pelos apóstolos, ensinado por Cristo, é uma salvação pela graça mediante a fé. E é esse evangelho que eu te convido a crer e a depositar a sua esperança. Então essa dimensão de olhar para o lado, irmãos, é a dimensão de nós termos a responsabilidade de anunciar esse evangelho para aqueles que nos cercam. O evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, tal como os apóstolos pregaram, tal como está nas Escrituras, tal como é ensinado por Paulo, por Pedro, por João, e não tal qual é ensinado por aí afora. Então essa dimensão de nós anunciarmos a morte do Senhor, nós precisamos também ter em mente quando participamos da ceia. Porque nós celebramos a ceia e no participar da ceia nós estamos dizendo que nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós precisamos ter essa dimensão em nossa mente. Anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Mas além, irmãos, de nós olharmos para trás e relembrarmos que o sacrifício de Cristo é suficiente e completo para nos salvar, para nos perdoar, de olharmos para frente que a promessa do nosso Senhor é que Ele retornará para nos buscar, além de nós olharmos para o lado, para aqueles que estão para o nosso próximo, e termos a responsabilidade de compartilhar com ele o evangelho verdadeiro que as Escrituras ensinam, nós também precisamos olhar para dentro de nós. E é isso que o versículo 28 vai dizer. Olha o que o versículo 28 vai dizer de 1 Coríntios 11. Que cada um examine a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. A prática do autoexame, irmãos, deve ser algo recorrente em nossas vidas. Nós precisamos a todo momento olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que nós cremos, olhar para aquilo que nós professamos, olhar se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Cristo nos deixou para viver. E aqui não é um legalismo, irmãos, mas é conformar as nossas vidas aos ensinos das Escrituras Sagradas. Não é que vivendo dessa forma nós vamos ter benefícios, não é isso. É que nós, como crentes em Jesus, professando o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos que ter como evidência das nossas vidas uma prática diferenciada
como consequência de uma salvação já recebida. Precisamos examinar a nós mesmos. Se nós professamos pertencer ao Senhor, mas vivemos uma vida parecida, igual, ou às vezes pior, do que aqueles que não professam pertencer ao Senhor, algo está errado. Como diz, algo errado não está certo. É nesse sentido de nós olharmos para as nossas vidas, irmãos. Olhar para dentro de nós e pedir, Senhor, me dá graça para eu viver o Teu Evangelho. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, eu sou tão pecador, tão indigno. Derrama sobre mim o Teu perdão, a Tua graça, aplica ao meu coração, à minha mente, aquele perdão prometido na Tua palavra. Isso é olhar para dentro de nós, irmãos, é enxergar que em nós não há mérito algum, nem mesmo para estarmos aqui essa manhã. Se você está aqui, não é porque você levantou e veio, simplesmente é porque Cristo te trouxe aqui. É nesse sentido de olhar para dentro de nós mesmos e poder enxergar em nós o quão miserável pecadores nós somos. O quão dependentes da graça de Cristo nós somos. O quão igual nós somos, irmãos. Não há aqui pessoas melhores, pessoas piores. Todos nós estamos sobre a mesma régua. A régua de pecadores, miseráveis, carentes da graça e do favor de Deus. É assim que eu me encontro, é assim que todos nós nos encontramos. Então, ao examinar a nós mesmos, nós precisamos ter a realidade, irmãos, de quem nós somos. Pecadores. Mas não somente pecadores. Pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Essa é a nossa realidade. Então, quando participamos da ceia do Senhor, tenha sempre em mente, irmãos, não é algo que você deve desvalorizar. É algo que você tem que ter em autoestima de participar. Não, domingo vai ter a celebração da ceia do Senhor. Eu vou participar da mesa do Senhor. Eu quero estar lá com os meus irmãos. Eu quero celebrar esse momento, ser alimentado espiritualmente por Cristo Jesus, o meu Salvador. E vamos relembrar que Cristo morreu por nós. Olhamos para trás, relembrando que Cristo se entregou por nós. Olharmos para frente, Ele vai voltar. E se Ele não voltar enquanto eu estiver vivo, eu tenho certeza, isso não é arrogância, isso é veracidade bíblica, é se apropriar das verdades das Escrituras. Eu tenho certeza que eu vou me encontrar com Ele após morrer. É olhar para o lado, olhar ao nosso redor, para os nossos próximos, e lembrar que a responsabilidade de levar o Evangelho para eles é nossa. Deus poderia ter enviado anjos para anunciar, mas Ele delegou essa tarefa a cada um de nós. Mas também olhar para dentro de mim e ver que apesar de ser um pecador miserável, Cristo me redimiu e me salvou pela sua graça. E com essas dimensões nós podemos então, irmãos, chegar diante da mesa do Senhor e participarmos da ceia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos da música, quero convidar os nossos diáconos. Nós vamos participar juntos da ceia do Senhor esta manhã. E eu quero que você não perca da mente essas dimensões que a ceia do Senhor nos mostra. Precisamos relembrar dessas verdades espirituais. Precisamos sempre aplicá-las em nossas vidas diárias. Enquanto os irmãos da música estarão tocando, nossos diáconos irão distribuir os elementos da ceia. Antes eu quero convidar você a ficar em pé comigo nessa manhã e nós vamos agradecer ao Senhor pela palavra dEle. Senhor Deus, nós te damos graça nesta manhã pela Tua palavra. Senhor, o que seria de nós se o Senhor não tivesse revelado-se a nós, Pai, por meio da Tua palavra? Nós já estaríamos desviados, nós já estaríamos perdidos, se não tivéssemos a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, pela providência do Senhor, como nós vimos na IBD, em manter o texto sagrado tal como ele está, para que nós pudéssemos ter acesso à Sua palavra, à Sua verdade para as nossas vidas. Pai, nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor.
Nos ajuda, Deus, a entender a importância desse momento. Em nome de Jesus. Amém.